Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A tristeza e a incompreensão dos discípulos de Jesus diante da revelação de sua paixão, morte e ressurreição. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos do 22 ao 27. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus sabedoria e discernimento diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e do mais puro amor, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, que derrame sobre nossas vidas bênçãos e graças dos céus. Que a Tua misericórdia venha ao encontro das nossas misérias, das nossas fragilidades humanas e imperfeições. Que as luzes do Teu Santo Espírito possam iluminar o nosso entendimento, para que diante da palavra professada possamos compreender o que de fato o Senhor espera de nós neste dia. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho, repito, pode acompanhar comigo, São Mateus, capítulo 17, versículos do 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, no Evangelho de hoje nós estamos vendo Jesus mudando um pouco o tom do seu discurso. Jesus, que já havia caminhado um certo tempo com seus discípulos, já havia ali realizado muitos milagres, muitos prodígios, já havia ali renovado as esperanças de todo um povo, criado até mesmo uma expectativa de um reinado que pudesse ser mais justo, bem menos opressor do que o que eles estavam vivenciando. Jesus é aquele que vai devolver esperança a todo aquele povo. E assim muitas pessoas começam a segui-lo, muitas pessoas começam a andar com ele, a prestar atenção em tudo aquilo que ele falava, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. E ali as pessoas se identificavam, elas viam ali realmente a possibilidade de uma vida melhor em Cristo, em Jesus. Porém, em determinado momento desta caminhada, olha só que situação em que os discípulos se encontravam. Depois de eles terem criado tantas expectativas, Jesus começa ali a mudar o tom do seu discurso. Jesus começa a falar sobre traição. Jesus começa a falar sobre morte. Jesus começa a falar que seria necessário que ele fosse entregue, que ele se entregasse, aliás, àqueles que o perseguiram. E isso acaba que, vamos dizer assim, é um banho de água fria em todos aqueles que estavam seguindo Jesus. Eles não esperavam isso. Eles esperavam algo completamente diferente. E mesmo Jesus dizendo da necessidade da sua paixão, da sua morte, mesmo Jesus revelando a eles
Olha só, porque Jesus, nesse mesmo contexto, ele vai fazer esta revelação: no terceiro dia eu ressuscitarei. Eles não compreendem esse conceito de ressurreição. Afinal de contas, isso era muito novo naquele tempo. Não havia nenhum tipo de contexto onde essa ressurreição estava inserida. Eles não entendiam de fato como é que seria isso. Era algo muito distante do pensar de cada um deles. Por isso eles focam apenas na morte, eles focam apenas na perseguição, na crucifixão, enfim. Eles não prestam atenção na promessa que fora feita, a promessa da ressurreição. E porque eles pensam apenas nestes momentos de dor e sofrimento que Jesus passaria, é que eles se entristecem. Afinal de contas, eles já amavam Jesus. Afinal de contas, eles já tinham ali um amor muito grande pelo seu mestre. E como seria bastante normal isso, é como se nós ficássemos sabendo que uma pessoa a qual nós nutrimos amor, que convive conosco, estaria condenada à morte, seria perseguida. Nós também nos preocuparíamos, nós também nos entristeceríamos. E foi assim que os discípulos ficaram bastante tristes. Eles não compreenderam que a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo, que o reino do mundo era diferente do reino dos céus, que era o reino que Jesus estava prometendo. Por isso que nós precisamos estarmos sempre atentos a esses ensinamentos de Jesus. Jesus, ele vai ensinar o povo que aquilo que nos espera é muito melhor do que a vida que nós levamos aqui, porque o que nos espera é o próprio Deus, é uma vida junto a Ele. Aqui nós precisamos passar a nossa vida, fazer a nossa caminhada, sempre com um olhar focado nessa volta para junto de Deus, mas aqui nós precisamos cumprir a nossa vida alinhada aos ensinamentos de Jesus, cumprindo os deveres de Estado da nossa vida, ou seja, vivendo em sociedade, em comunhão com nossos irmãos, e isso implica até estarmos submetidos a determinadas regras sociais de boa convivência. O próprio Evangelho vai dizer que Jesus é questionado sobre o pagamento de impostos e mesmo ali não sendo o mais importante dentro daquela dinâmica de revelação de Jesus, ele vai dizer: Pedro, não se preocupe, paga o imposto, não escandalize, não crie polêmica por conta dessas situações, porque o que nós estamos querendo é transmitir uma mensagem muito maior do que todas essas situações. Portanto, aquilo que nós tivermos que viver aqui, vivamos, cumpramos nossas obrigações, nossos deveres sociais, civis, de Estado, mas sempre, meus caros irmãos, é isso que Jesus chama a atenção para os discípulos, sempre com o olhar, não apenas na paixão e morte de Jesus, mas também um olhar na sua ressurreição. Porque é isso que nos espera, é essa a promessa que Jesus faz à vida de cada um de nós, que nós, assim como Ele, teremos que carregar as nossas cruzes por este mundo, teremos que passar pelos nossos momentos de dores, de dificuldades, mas que há uma promessa de ressurreição, há uma promessa de vitória ao final de tudo, ao final da nossa jornada. E a nossa vitória é esse encontro pessoal com o próprio Deus. Mas para isso, para que esta eternidade se realize junto de Deus, eu preciso aqui me esforçar e predispor o meu coração a se entregar aos ensinamentos de Jesus, ao seu santo evangelho, aos ensinamentos do próprio Deus, para que assim nós trilhemos este caminho reto de santidade, para que nós não nos desviemos e nos percamos aí por esse nosso caminhar. É isso que Jesus traz como uma mensagem ao nosso coração através do Santo Evangelho de hoje. Que nós não olhemos apenas para os momentos de dificuldades. Jesus, ele vai ter os seus momentos de glória, ele vai ter os seus momentos onde muitos ficarão admirados
com as suas ações, com seus milagres, com seus prodígios. Jesus alcançará ali, de uma certa maneira, prosperidade diante dos seus, devido a tantos corações que são convertidos, mas haverá os momentos de dificuldade. Haverá os momentos em que ele será perseguido, em que ele será injustiçado. Haverá os momentos de dor, de sofrimento, de cruz. E Jesus passa pela cruz, mas ele não permanece nela. É isso que Jesus está chamando a atenção, entendem? A cruz, ela é passageira, porque Jesus ressuscita ao terceiro dia. É isso que nós precisamos entender. As dificuldades que nós estamos passando por este mundo, as inconstâncias de vida, ou seja, em determinados momentos nós estamos felizes, estamos bem, prósperos, em outros as coisas acontecem não tão como a gente gostaria que acontecesse, isso gera tristezas, isso gera perdas, isso gera dor, incompreensões, injustiças, enfim. Essa é a dinâmica da nossa vida, mas nós precisamos manter o olhar focado em Jesus, focado nessa promessa. A promessa de uma entrega por amor a toda a causa, a todo o projeto de Deus. E assim, ao final, a ressurreição nos espera. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e Ele nos promete ressuscitar a cada um de nós. Ele promete que cada um de nós, ao final da nossa vida neste mundo, este final da vida, ela continuará numa vida eterna junto a Deus se nós estivermos conectados com Ele neste mundo. Se aqui neste mundo nós fizermos as escolhas que são necessárias para que nós possamos garantir esta eternidade junto com Deus. E Jesus é o caminho. Jesus foi o enviado de Deus justamente para nos apontar o que nós devemos fazer. E tudo está prescrito no teu Santo Evangelho, nas Sagradas Escrituras. Deus nos dá todas as ferramentas que são necessárias para que nós possamos trilhar e trilhar com sucesso esse nosso caminho de volta. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, vivamos a nossa vida focada neste olhar que transcende para a vida eterna, focada em Jesus, porque Ele é a verdade que vai nos levar ao caminho de volta para a casa do Pai. Por isso, creiamos que apesar dos momentos de dor e de sofrimento, de dificuldades que todos nós teremos que passar, apesar das cruzes que teremos que carregar, há uma promessa. E Jesus sempre cumpre a sua promessa, uma promessa de ressurreição, de vida plena junto de Deus. Sigamos firmes e fortes, pedindo a ação do Espírito Santo para que nos dê a virtude e o dom da fortaleza, para que nós possamos suportar tudo aquilo que tivermos que suportar neste mundo, sempre com esse olhar voltado para as coisas de Deus, para esse caminho de volta à casa do Pai, para a ressurreição que é prometida a cada um de nós. Amém? Muito bem, muito obrigado por este momento de partilha, pela companhia nessa reflexão. Espero que esta reflexão possa ter contribuído para a tua vida, para que nós possamos compreender que a tristeza e a incompreensão daqueles que amam a Jesus, elas precisam ser superadas dentro de um caminho de santidade, progressivamente, passo a passo, mas sempre buscando aumentar a nossa fé, a nossa esperança e, consequentemente, o amor para que a gente transborde aos nossos irmãos. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.